estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso conteúdo de hoje é perímetro e área, resolução de problemas. Nossos objetivos de hoje: relembrar os conceitos de perímetro e área e resolver problemas envolvendo medidas de comprimento e superfície. Para a aula de hoje, você vai precisar dos seus materiais usuais: seu caderno de matemática ou folhas de papel quadriculado, caneta, lápis, borracha e uma régua se você tiver. Eu aguardo um tempinho para você separar o material. Muito bem, e é muito importante que você faça a anotação no seu caderno de matemática agora. Coloque a data de hoje é aula 7 e o conteúdo que nós vamos estudar. Eu aguardo você fazer o registro. Então, vamos começar retomando o que nós vimos na aula anterior. Nós falamos sobre perímetro. Você lembra o que era o perímetro? A gente falava sobre medidas de comprimento, né? Que refere-se ao contorno da figura. E nós também falamos sobre a área, que nós usamos medidas de superfície e refere-se à quantidade de vezes que a unidade padrão cabe na superfície, né? Fizemos algumas atividades, algumas situações, problemas envolvendo perímetro e área. E hoje nós vamos continuar falando sobre medidas, mas eu queria refletir um pouquinho com vocês. Já imaginou se nós vivêssemos num mundo sem unidades de medida? Já pensou como seria, por exemplo, se nós tivéssemos que comprar uma porção de carne e não tivéssemos com que pesar? Ou se nós quiséssemos saber quanto falta para chegar o nosso aniversário sem ter como estimar esse tempo, né? Ou ainda, se a gente tivesse que fazer uma viagem, tivesse que abastecer o carro sem ter noção da distância ou do quanto de combustível nós precisaríamos, né, para fazer essa viagem. Então é por isso que é tão importante, né, essas unidades de medidas de massa, de tempo, de capacidade, de comprimento, de superfície, entre outras, né? Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre as unidades de medida de comprimento. A unidade padrão é o metro, mas existem outras medidas maiores do que o metro e menores do que o metro. Você já deve saber, porque você já estudou sobre isso, que o metro, por exemplo, eu tenho aqui uma régua que ela tem exatamente 1 metro. Só que esse metro, quando nós fazemos divisões, né, dessas unidades,
nós temos medidas específicas, né? Que eu posso mostrar para vocês aqui, veja. Se nós pegarmos esse metro aqui e nós dividirmos em 1000 partes, nós teremos uma unidade de medida chamada milímetro. Então imagine que eu tenho essa medida, que é a unidade padrão, que é o metro, e nós dividíssemos em 1000 partes pequenininhas. Cada partezinha dessa seria o milímetro. Aqui eu dei um zoom, dá pra gente ver melhor, queria que você olhasse aqui. Veja, eu peguei aqui do 3 até o 8, tá? Eu tenho alguns centímetros aqui. Do 3 até o 4, eu tenho 1 centímetro. Do 4 até o 5, eu tenho outro centímetro. E repare que dentro de cada centímetro, nós temos divisões. Esses são os milímetros. Cada partezinha dessa, nós temos aqui, então, 1 milímetro. E se nós tivermos 1000 espacinhos 1000 unidades dessa, aí nós teremos 1 metro, tá certo? E se nós temos, então, 10 milímetros, que é essa medida que nós temos aqui, nós temos 1 centímetro, né? E o centímetro, a gente pode dizer então que o metro, que é a mesma coisa que um metro dividido em 100 partes, certo? Então é assim, se eu tenho 1 metro e fizer a divisão desse metro em 100 partes, nós teremos 1 centímetro. Então veja aqui na nossa tela. Eu tenho aqui 1 metro dividido em 100 partes, 1 centímetro. Veja que nós temos a marcação, né? Quando nós temos esses instrumentos de medição, eles têm os números anotados, geralmente de centímetro em centímetro, né? E quando a gente vai fazer as medições que nós precisamos, geralmente a gente começa do zero, mas não necessariamente, né? A gente precisa começar do zero, desde que eu entenda que de um número a outro, então, nesse caso eu tenho 1 centímetro, tá certo? Isso quando o metro está dividido em 100. Agora, se eu pegar essa medida padrão, que é o metro, e fizer 10 partes, se eu dividir em 10 partes, então eu tenho o decímetro, né? A cada 10 centímetros eu tenho então uma unidade de medida chamada decímetro. Mas também existem medidas maiores do que o metro, né? E daí para mim fica difícil, né, demonstrar aqui para vocês, mas a gente pode ter uma noção a partir da unidade padrão que nós temos, que é o metro. Por exemplo, 1 metro multiplicado por 10. Então você imagine essa medida aqui vezes 10. Aí nós teremos então um decâmetro. Agora, se eu tiver 1 metro multiplicado por 100, eu tenho um hectômetro. É uma palavra diferente. E 1 metro multiplicado por 1000, esse é bem conhecido, né? Que é o quilômetro. Você também já conhecia essa unidade de medida. É uma unidade de medida muito utilizada e chama-se quilômetro. Então, para a gente ter uma noção, né, do que é 1 quilômetro, a gente tem que ter o metro, a unidade padrão, né, como referência. Então, você imagine esse metro 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 20, 100, 1000 vezes. Para ter o quilômetro tem que ser 1000 vezes, certo? Agora, são tantas unidades de medidas, né, que nós temos que parar para pensar um pouco que tipo de unidade de medida eu uso para cada situação. E aqui eu gostaria que você parasse para refletir um pouquinho. Veja, qual unidade de medida de comprimento seria a mais adequada para expressar as medidas? Então eu tenho 3 situações ali que eu gostaria que você analisasse e escolhesse uma das alternativas. Para cada situação, qual seria a mais adequada, tá? Eu vou esperar você fazer a leitura disso. Você não precisa copiar todo o enunciado, só escreve lá no teu caderno. Número 1, na letra A, você escreve qual unidade de medida você escolheu e depois a gente confere. Eu vou dar um tempinho para você.
Vamos conferir como é que ficou? Veja, qual a unidade de medida de comprimento seria a mais adequada para expressar as medidas? Letra A, do comprimento do rio Amazonas. Vocês sabem que o rio Amazonas é muito extenso, então nós não temos como medir com uma unidade de medida menor do que o quilômetro, né? A mais adequada seria então quilômetros. Letra B, eu quero saber qual é a unidade de medida mais indicada para expressar a largura de uma sala de aula. Se nós formos fazer a medição de uma sala de aula, nós vamos medir em metros, né? É a unidade mais adequada. E da espessura de uma moeda? Veja, a espessura dela, a altura dela, poderia ser expressa em milímetros, né? Porque é uma medida muito pequenininha. Agora eu tenho uma outra situação que eu gostaria que você analisasse comigo. Esse gráfico, ele mostra a altitude em metros de alguns dos morros da cidade do Rio de Janeiro. A quantidade de metros que o morro do Pão de Açúcar tem a mais que o seu vizinho, o morro da Urca, é de... Então veja, nós temos aqui a altura de cada um deles e eu quero saber qual é a diferença entre essas alturas. Então, se eu estou falando diferença, qual operação eu vou precisar para conseguir esse resultado? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, que você prestasse atenção nas informações que nós temos aqui e tentasse fazer a operação para chegar no resultado. Você não precisa copiar esse enunciado, eu só quero que você anote lá, que é a nossa proposta número 2, e tente resolver a lápis no seu caderno, depois a gente confere o resultado, tá certo? Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver.
Muito bem, vamos ver. Eu tenho então o gráfico que me dá as informações do que eu preciso, né, para resolver essa situação. E eu tenho 4 opções de respostas que são aquelas ali ao lado. Veja, este gráfico mostra a altitude em metros de alguns morros. Tudo bem. A quantidade de metros que o Morro Pão de Açúcar tem a mais que o seu vizinho, que é o Morro da Urca. Ele tem a mais. Eu quero saber, então, é uma ideia, né, de subtração. Então, o que nós precisamos fazer? Eu vou ter que anotar, então, qual é a altura do Morro do Pão de Açúcar, que é o maior, e vou fazer a subtração da altura do Morro da Urca. Fazendo essa subtração, então, acompanhe comigo. Nas unidades 6 menos 0, 6, dezenas 9 menos 2, 7, centenas 3 menos 2, 1. Ao todo, então, quanto é que ele tem a mais do que o outro morro? 176 metros. E nós tínhamos essa opção? Tínhamos. Era a primeira opção. Então, essa seria a resposta correta dessa proposta número 2, certo? Agora, essa 3, eu vou dar um tempinho para você.
Vamos conferir se foi assim que você fez? Bem, então eu vou fazer a leitura do enunciado, vou retirar os dados e nós vamos então escolher uma estratégia para a resolução. Veja, quando o Pedro nasceu, ele media 56 centímetros. Hoje, aos 11 anos, sua altura é de 1,55 m. Eu queria que você reparasse nisso. Você viu que eu coloquei esse M logo em seguida da medida? Porque se refere à unidade inteira. Então, ele tem 1 metro inteiro e mais 55. Qual é a unidade menor que o metro? São os centímetros. Então, eu entendo que isso aqui é 1,55 m, certo? Agora, eu quero saber quantos centímetros ele cresceu até agora? Bem, então, o que eu fiz? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, né? Nós vimos no começo da aula, essa é a nossa unidade padrão. Eu sei que esse metro aqui, se eu fizer, né, as divisões, se eu dividir em 100 partes, eu terei 100 centímetros. Dentro de 1 metro cabem 100 centímetros. Então, eu fiz o seguinte, como eu tinha essa unidade de medida aqui em centímetros, eu também precisava, para fazer a subtração, porque é o que eu vou fazer, a minha operação, né, escolhida é a subtração, porque eu quero saber quanto foi que ele cresceu, qual é a diferença, né? Diferença, olha a palavra importante na matemática. Quando eu falo diferença, eu estou me referindo, né, à subtração. Mas essa unidade está em centímetros. Então, para que eu possa fazer essa operação, a outra unidade também tem que estar em centímetros. Então, eu fiz isso. Eu transformei 1 metro inteiro e 55 centímetros, tudo em centímetros. Se eu sei que 1 metro tem 100, mais os 55, óbvio que são 155 centímetros. Aí sim eu tenho condições de fazer a subtração. Veja o que aconteceu. Quando eu fui fazer a subtração das unidades, eu vi que não era possível, porque se eu tenho 5 unidades, eu não tenho como subtrair 6. Portanto, eu fiz uma troca. Eu tirei uma dezena, fiquei só com 4. E essa dezena, então, ela se transforma em 10 unidades. Como eu já tinha 5, então eu tenho agora 15 unidades. Aí eu posso, né, tirar 6, que eu consigo ainda ficar com 9. Nas dezenas, o que aconteceu, né? Como eu fiz a transformação aqui, eu fiquei só com 4 dezenas, não era possível tirar 5, né? Não tinha como subtrair. Então, eu tive que fazer uma outra troca. O que eu fiz? Aquela centena que eu tinha aqui, fiquei sem nenhuma. Aí, eu transformei em 10 dezenas. Como eu já tinha 4, então eu fico com 14 dezenas. Aí, é possível fazer a subtração. 14 menos 5, 9. E daí, a gente chega à conclusão de que ele cresceu quase 1 metro, porque ele cresceu 99 centímetros desde que ele nasceu até agora que ele tem 11 anos, tá? E a gente sabe, né, que se 1 metro tem 100 centímetros, 99 centímetros é praticamente 1 metro. É como se ele tivesse crescido quase 1 metro até agora. Tenho outra proposta para você. Veja, vamos analisar a situação abaixo. Acompanhe comigo, por favor. José é caminhoneiro e ele faz viagens pelo Brasil. Amanhã ele sairá de Curitiba com destino a Belo Horizonte, fazendo uma escala em São Paulo. A distância entre Curitiba e São Paulo é de 399 quilômetros e a distância de São Paulo a Belo Horizonte é 591 quilômetros. Quantos quilômetros aproximadamente ele percorrerá? Mais do que 1.000 ou menos do que 1.000? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Eu quero saber se ele vai percorrer mais do que 1.000 ou menos do que 1.000. Você reparou que essas medidas a gente tem condições de aproximar? 399 é aproximadamente 400. Então, beleza, eu peguei uma medida exata, aproximei. O 591 é quase
600. Então, se nós pensarmos que quase 400 com quase 600, 4, 6, 10, 400, 600, 1000. É um pouquinho menos, né? Então, essa pergunta aqui a gente já respondeu, né? Mais do que 1000 ou menos do que 1000? Pouco menos do que 1000. Agora, e se precisássemos saber a distância exata percorrida por José nessa viagem? Aí nós teríamos que ter, né, retirando os dados da situação problema, eu vou anotar então a distância de Curitiba a São Paulo e a distância de São Paulo a Belo Horizonte. Aí nós temos, né, como fazer esse cálculo exato. E é isso que eu gostaria que você fizesse agora. Que você pegasse seu caderno, essa é a nossa situação 3, anotasse a distância dessas cidades e visse qual é a distância exata que ele vai percorrer. Eu vou dar um tempo para você resolver, a gente já confere o resultado. Você conseguiu fazer o cálculo? Vamos conferir? Eu fiz assim, eu sabia que eu precisava adicionar essas distâncias. Então eu anotei o 399 e o 591. Mas eu fiz diferente, veja. Eu anotei ali quem era das unidades, das dezenas e das centenas e fiz uma decomposição. Eu separei então 399, separei centenas, dezenas, unidades. Fiz a mesma coisa com o 591. Centenas, dezenas e unidades. Veja. Aí eu fui juntando centena com centena, 300 mais 500, 800. Juntei também as dezenas, 90 com 90, 180.
E também juntei as unidades, veja, 800 mais 180 mais 10. Muito bem. Aí, 800 mais 180, 980, com mais 10, 990. É uma outra forma, né, de adicionar, mas também, né, tem o algoritmo usual que a gente sempre faz, né, mas é uma outra forma de registro. Então, eu queria saber qual era a distância exata e anotei ali, José percorrerá 990 quilômetros nessa viagem. E eu queria fazer essa proposta para vocês aqui. Veja, acompanhe comigo. Você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? O desenho de seus jardins é formado por várias regiões triangulares, contornadas por calçadas por onde os visitantes caminham. Observe o triângulo em destaque. Sabendo que ele tem 81 metros de contorno, quanto mede seu terceiro lado? Então veja o que foi feito. Essa é uma foto que foi tirada de cima, né, dos jardins lá do Jardim Botânico. E nós fizemos o contorno de um dos triângulos desse jardim. Esse lado, 24,5 metros. Esse lado também, 24,5 metros. E eu sei que ao todo nós temos 81 metros. Então eu estou falando do perímetro desse triângulo, né? Então veja, eu quero saber qual é a medida do terceiro lado desse triângulo. Pensando no perímetro, você seria capaz de resolver essa situação? Eu vou dar um tempinho para você, a gente já volta para conferir.
Vamos ver como é que ficou? Veja como foi que eu resolvi. Eu organizei as informações que eu tinha naquela situação. Então, os lados do triângulo medem. Eu coloquei lado 1, 24,5. O que isso significa? Que são 24 metros inteiros e esse 5 significa o quê? A metade do metro, são 50 centímetros. Então eu posso dizer que são 24 metros e meio, né? E o outro lado também tinha essa dimensão. Então veja, usando essas informações, como podemos determinar a medida do terceiro lado? Veja, eu vou juntar essas duas medidas, né? Eu vou somar essas duas medidas e olha o que eu fiz. Eu somei então os décimos, né? Que quando a gente tem um número assim decimal, essa primeira ordem aqui decimal a gente chama de décimos, tá? Eu somei os décimos, então eu fiquei com uma unidade inteira, porque 5 mais 5, 10. Então, eu não fiquei com nenhuma nessa ordem, né? Eu fiquei sem nada. E eu tenho então uma unidade inteira. Somando as unidades, 4 mais 4, 8 mais 1, 9 e as dezenas. Então eu tenho ao todo 49 metros completos, né? Inteiros. E depois, para descobrir então quanto é que falta para chegar nos 81 metros, eu fiz uma subtração. Eu peguei o total, que eu já sabia qual era o perímetro, que era 81 metros, menos o que eu já tenho daqueles dois lados. O que sobrar então vai ser a medida do terceiro lado. Mas você tá vendo que para fazer a subtração das unidades, eu não tenho condições aqui do jeito que está. Eu vou ter que fazer uma transformação. Eu vou tirar uma dezena, vou transformar em 10 unidades, com aquela unidade que eu já tinha, então eu fico com 11 unidades, menos 9, sobram 2. E depois, veja, como eu fiz a transformação de uma dezena, eu fiquei com 7, né? E 7 menos 4, 32. Então eu acabei de descobrir que a medida que faltava daquele triângulo eram de 32 metros. Conseguiu fazer? Foi assim que você fez? Então tá, então confere lá. Agora, nessa situação, a gente vai ter que prestar bastante atenção. Acompanhe comigo. Uma moldura de madeira é composta por dois quadrados. Então, repare na figura que nós temos um quadrado interno, esse que está aqui dentro, e temos um quadrado externo. Então, é composta por dois quadrados. E no espaço entre os quadrados foram dispostos círculos de madeira idênticos e tangentes aos quadrados entre si, como mostra a figura. Veja, então nós temos círculos dispostos entre os quadrados. Muito bem. E aqui eu já tenho uma medida, isso aqui é importante, né? A gente observar. Ok. Sabendo que o lado do quadrado externo tem 8 décimos de metro, é assim que a gente lê, 8 décimos, né? Que a primeira ordem decimal é dos décimos. Então, eu já sei qual é a medida. E eu preciso saber, então, olha, que está pedindo nessa proposta, determine a medida do lado do quadrado interno e o seu perímetro em centímetros. Então você veja, eu tenho aqui a medida do lado do quadrado externo, mas nesta proposta eu preciso descobrir qual é a medida do lado do quadrado interno e o seu perímetro. Então, o que foi que eu pensei? Como é que eu vou começar essa estratégia de resolução? Já que eu preciso do perímetro do quadrado interno. Veja, primeira coisa que eu fiz, eu vou transformar essa medida do quadrado externo em centímetros. Veja que eu não tenho nenhum metro inteiro dessa vez, né? Eu tenho esse 8 décimos, então eu posso considerar como 80 centímetros. Então, pensando que essa medida aqui, que é 8 décimos de metro, é a mesma coisa que 80 centímetros, no que a gente pode pensar para começar
a descobrir qual é o lado desse quadrado interno. Eu vou dar um tempinho para você pensar e registrar o que você pensou. Então veja só o que eu fiz. Eu transformei 0,8 de metro em centímetros. Isso eu já tinha dado a dica. Muito bem. Aí o que eu pensei em fazer? Se aqui eu tenho 80 centímetros e 5 círculos, então eu dividi esse 80 em 5. Se eu pensar que 5 vezes 10 dá 50, ainda sobram 30. E eu sei que 5 vezes 6 dá 30. Aí eu descubro então que cada círculo daquele ali tinha 16 centímetros. Então eu concluí que cada círculo desse tem 16 centímetros de diâmetro. Isso é importante para a resolução. Veja, se eu tenho 16 de diâmetro em cada círculo, o que eu posso pensar? Que se eu tirar aqueles dois, o de cima e o de baixo, esses 3 círculos que estão ali ao lado, eles me dão 16 centímetros cada um. Então, ao todo, eu tenho 48 centímetros. Eu consigo, então, descobrir qual é a medida do lado desse quadrado. Veja, medida do lado, 48 centímetros. Aí é muito fácil, né, pra gente encontrar, então, o perímetro, porque é só fazer a soma das medidas dos lados desse quadrado e 48 vezes 4. Somando o 48 4 vezes, eu tenho então 192 centímetros de perímetro do quadrado interno. E vocês repararam que eu falei do diâmetro da circunferência? Só para a gente lembrar que o diâmetro é essa medida que corta então a circunferência, né? Passando pelo centro. Muito bem. E o que aprendemos hoje? Hoje nós lembramos os conceitos de perímetro e área e resolvemos problemas usando as unidades de medida de comprimento envolvendo perímetro e área. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima!